Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para ministrar a aula da lição número 10, Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. Nessa lição aqui nós vamos aprender muita coisa e que nós vamos aplicar na nossa vida, uma lição que tem a ver mesmo com a realidade das pessoas de hoje que vivem na correria do dia a dia. Bem, antes de começar a aula, fazer algumas considerações aqui. Eu estou um pouco gripado, minha voz não está muito boa e talvez até a aula seja um pouco mais rápida, não sei, né? Vou procurar não falar muito mesmo porque não estou bom da garganta. Outra coisa é esse slide que você pode baixar e usar na sua igreja. Se você já está cadastrado na plataforma, muito obrigado, parabéns. Se você ainda não se cadastrou, acesse ebdemfoco.com ou slidesebd.com que você vai ter aí acesso à plataforma de slides do EBD em Foco. Então, na plataforma de slides, você baixa o slide, assiste o comentário, vê o subsídio. Então, tem muito conteúdo para você. E na plataforma também tem um curso de capacitação de professores da Escola Bíblica Dominical, que você pode também estar assistindo às aulas e se capacitar cada vez mais. Então, vamos lá, vamos começar a aula. Texto áureo. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. João 12, 3. Verdade prática, Maria de Betânia é exemplo do crente que dá prioridade a Jesus em sua vida e lhe oferece o melhor em gratidão por seu amor. Então aqui, a verdade prática, eu costumo falar que é um resumo de toda a lição, e ela deu prioridade a Jesus. Então, será que nós estamos dando prioridade a Cristo ou estamos priorizando outras coisas? Vamos ver, né? A leitura bíblica em classe se encontra em João 12, de 1 a 11. Então, essa passagem aqui é uma das passagens que serão estudadas na lição. Eu costumo não fazer essa leitura, suponho que você já fez. Então, vamos lá. Vamos direto para a introdução. Maria, irmã de Lázaro, ou Maria de Betânia, era uma mulher humilde e ao mesmo tempo cheia de energia e ousadia. Preferiu ficar ouvindo a palavra do mestre, enquanto a sua irmã envolvia-se em tarefas domésticas. Ela foi reprovada por Marta, sua irmã, mas recebeu o elogio de Jesus por ter escolhido a boa parte. Então, resumindo, uma das histórias que nós iremos estudar aqui é essa aqui. E Maria preferiu ficar ao lado do mestre. Na mesma semana daquele acontecimento, vemos os fatos de que Maria, irmã de Lázaro, aparece protagonizando um dos momentos mais interessantes e polêmicos do ministério de Jesus, que é o momento em que ela unge os pés de Jesus. É uma outra situação que nós iremos estudar também. Então, iremos estudar 3 situações diferentes. A terceira situação é onde ela unge a cabeça de Jesus. O exemplo de Maria de Betânia. Então vamos lá. Maria escolheu a boa parte. O que isso significa, né? Certa vez, Jesus e seus discípulos entrou em Betânia, né? Ou seja, ele caminhando com seus discípulos, indo para Jerusalém, entrou ali na cidade de Betânia, que ficava perto de Jerusalém. E ali ele foi recebido, né, na casa de Lázaro por sua irmã Marta. Então a Bíblia diz que eles chegaram à casa de Lázaro porque Lázaro era o seu amigo. Então a gente já vê, né, que ele tinha intimidade com aquela família. Maria, irmã de Marta, teve a percepção de que aquele era um momento que deveria ser aproveitado plenamente por várias razões. Então a gente vê que Jesus caminhando chega na casa de Lázaro e ele tem duas irmãs, Maria e Marta. E elas têm atitudes diferentes. Então, a Maria, ela percebeu que aquele momento era único. Ela tinha que aproveitar. Ela tinha que sentar aos pés de Jesus. Ela tinha que ouvir os ensinamentos de Jesus. Então, ela levou em consideração muita coisa. Então, a gente vai falar aqui de algumas razões, né, alguns motivos que levaram ela a fazer isso, né? Primeira situação, Jesus na casa de Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Lucas 10, 38. Então ali Jesus chegou na casa, né, de Maria e Marta, e Lázaro também. E todos os seus discípulos, não estava só Jesus.
Os discípulos estavam com Jesus. Significa que a casa era grande e cabia todo mundo. Então a casa é um lugar para todos. Então tinha espaço para todos nessa casa. Talvez mostra um pouco da condição financeira. Talvez eles tivessem uma condição financeira boa. Geralmente as pessoas moravam em casas pequenas. Então aqui eles estavam numa casa relativamente grande. E receber Jesus era um motivo de alegria. Então receber Jesus em casa não tem nada melhor do que isso. Olha só para o novo convertido. Quando nós lembre-se de quando você se converteu. Então olhe para alguém que se converteu agora. É uma alegria muito grande. Ele vive alegre, ele vive sorrindo, porque ele recebeu Jesus em seu coração. Então receber Jesus significa ter alegria. E ali vai procurar oferecer o melhor para ele. Então foi isso que aconteceu nessa casa. Eles receberam Jesus em casa. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus era o Salvador. Então ter ali o Salvador, o próprio Deus em casa, era um motivo de alegria. Então, sem falar a questão da recepção, né? Ou seja, a hospitalidade naquela época era algo muito sério. Não é como hoje, né? Que às vezes chega alguém em casa, entra aí, senta aí. Não, era diferente, tinha todo um tratamento, todo um ritual. Então, ter hospitalidade, não ser hospitaleiro, naquela época era um pecado muito grave. Maria prefere ficar aos pés de Jesus. E tinha esta uma irmã chamada Maria, ou seja, referindo a Marta, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Lucas 10, 39. Então ela sentou-se aos pés de Jesus e ouviu a palavra de Jesus. Então ela preferiu ouvir Jesus falar. Não sabe-se o que Jesus estava falando. Se ele estava falando de família, se ele estava falando do reino dos céus, ir para o céu, da sua segunda vinda, da sua morte, da sua ressurreição. Nós não sabemos exatamente o teor das palavras. Porém, só o fato de Jesus estar ensinando, sabemos que Jesus não falava qualquer coisa. Tudo o que ele falava era proveitoso. Significa que ela escolheu a melhor parte, que é estar aos pés do mestre. Então ela estava lá ouvindo o que o mestre tinha para ensinar. Mas Marta demonstrou que não soube aproveitar aquele momento e ainda criticou a irmã. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Deixe-lhe, pois, que me ajude. Lucas 10, 40. Então ela vai lá e fala assim: olha, eu estou trabalhando muito, sozinha, e minha irmã não está me ajudando. E ela se incomoda com aquela situação. Ela se incomoda com o fato de Maria não estar ajudando ela. Mas nós vamos estudar um pouco mais na frente, o próximo tópico, sobre essa situação mais específica. O porquê que ela fez isso e quais são as consequências de uma pessoa que age assim. Ou seja, uma pessoa que prefere trabalhar e cuidar de outras coisas secundárias do que estar aos pés do mestre. Qual é esse comportamento e o que isso tem a dizer para nós? Vamos explorar isso mais na frente. Maria deu prioridade a Jesus. Maria tinha atividades domésticas para fazer? A pergunta que surge. Será que ela tinha alguma coisa para fazer? Será que ela tinha ali uma casa para varrer, vasilha para lavar? Ou seja, é questão de prioridade. Pense um pouco. Tinha? De fato tinha. Ou seja, ela poderia realizar atividades domésticas. Ou seja, é uma prioridade, poderia ser uma prioridade para ela, como foi para Marta. Falei no subtópico anterior que Marta priorizou as atividades domésticas. Então isso foi prioridade para Marta. Porém, para Maria foi diferente, né? Ouviu os ensinamentos de Jesus. Ou seja, o que é prioridade para Maria? Realizar as tarefas domésticas ou ouvir os ensinamentos de Jesus? Para ela, foi ouvir os ensinamentos de Jesus. Para Marta, foi realizar as tarefas domésticas. Então a gente vê uma distinção aí. Ou seja, o que você está priorizando hoje na sua vida? O trabalho? Você está priorizando coisas secundárias, as redes sociais, a televisão? Ou você está priorizando a palavra de Deus, estudar, orar, ir para a igreja? Então fica a pergunta. Então chego lá, repetindo aqui o versículo, a Marta chega e fala: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Ou seja, ele vai lá e questiona Jesus. Só que Jesus fala algo que tocou muito Marta. Marta, Marta,
está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Lucas 10, 41. Ou seja, só uma coisinha você precisa fazer. Você não precisa fazer muita coisa. É só uma que é necessária. E Jesus não falou assim, só uma que é importante, só uma que você poderia fazer. Não, só uma que é necessária. O que é necessário? Ou seja, está aos pés de Jesus. É isso que é necessário. Ou seja, Marta estava preocupada, afadigada, ansiosa. Muitas vezes nós ficamos assim, ansiosos para resolver os problemas, cansados, correndo atrás naquela correria. Mas olhando para essa história, a gente vê que uma só é necessária, que é estar aos pés de Jesus, é estar servindo a Jesus. Então é isso que é essa lição que nós aprendemos aqui. Mais Martas do que Marias. Infelizmente o nosso mundo está assim. Podemos afirmar que no mundo atual há muito mais Martas, ou seja, pessoas atarefadas, ansiosas, preocupadas com o trabalho, com os afazeres, com tanta coisa, do que Marias, ou seja, mulheres ou homens, pessoas que querem estar aos pés do Mestre, orando, lendo a palavra de Deus, indo para os cultos, priorizando, fazendo a única coisa que é necessária de ser feita. Ou seja, nós só precisamos fazer isso, nós não precisamos de mais nada. As outras coisas vão acontecer naturalmente, porque Deus está conosco. Então essa é a lição que fica. Ou seja, o mundo vive na correria, o mundo vive atarefado. As pessoas trabalham e no final da vida, quando chega lá perto da morte, elas se arrependem, olham para trás e falam, eu não aproveitei a minha família, eu não aproveitei a igreja, eu não aproveitei estar mais próximo de Deus. E morre arrependido. Então nós temos que pensar isso antes de chegar lá no final da vida, antes de chegar aos maus dias, como diz a palavra de Deus. Ou seja, dedicar na palavra do Senhor, na oração, antes disso. Depois vai se arrepender. Mulher na era moderna. Dona de casa, ou seja, vamos fazer aqui um raio-x da mulher da era moderna. Mãe, esposa, ou seja, tudo isso aqui ela tem que cumprir. São os principais papéis que ela cumpre na sua casa, como dona de casa, como mãe e como esposa. E para completar, ela trabalha fora e assume posições profissionais. Então a gente vê que a mulher, na era moderna, ela está muito mais atarefada do que o homem. Porque o homem sai para trabalhar, chega em casa, vai assistir televisão, vai dormir. A mulher não, ela tem muito mais atividades. Então isso é histórico. Ou seja, não tem problema nenhum o homem ajudar a mulher nas tarefas de casa, não tem problema nenhum ajudar no papel de mãe, ou seja, cumprir o seu papel de pai, cuidar dos filhos também. Então, só que, querendo ou não, uma carga maior cai na mulher. A mulher acaba sofrendo mais e isso prejudica a sua vida espiritual. Então a gente vê que temos que ter cuidado com isso. Você que é mulher, comece a prestar mais atenção se você não está muito atarefada, e tomar algumas atitudes para que você possa saber educar os seus filhos na presença de Deus, nos caminhos do Senhor, saber dedicar tempo à oração e também à leitura da palavra do Senhor. Além dos excessos de atividades em casa, na igreja, ou seja, temos várias atividades, homens e mulheres estão sendo dominados e até escravizados por redes sociais. Ou seja, as redes sociais dominaram o mundo. Todo mundo tem no seu celular, não vou dizer todo mundo, mas quase todos têm um smartphone. No smartphone vai estar instalado o Facebook e o WhatsApp no mínimo. E as pessoas estão usando isso da forma errada. Pode usar da forma correta? Pode. Você pode pegar a rede social, usar para aprender a palavra de Deus, participar de um grupo de escola dominical. Ali você aprende, tem os comentários da lição no grupo e tal, alguém posta alguma coisa. Então é muito bom. Eu posto coisas em redes sociais, eu uso as redes sociais, mas eu uso elas ao meu favor. E tem gente usando, na verdade ela não está usando a rede social está usando ela. Ela está escravizada pela rede social. Então ela deixa de falar com os amigos, ela deixa de dar atenção para a família, ela deixa de ler a Bíblia para ficar nas redes sociais. E isso sim é um problema. Quando você estiver sendo dominado pelas redes sociais, aí você tem que procurar ajuda. Você tem que deixar ali de lado, tomar alguma atitude,
para que você não seja mais dominado pelas redes sociais. Então olha só a família sem redes sociais e com redes sociais. Então antigamente a família se reunia para orar, para ler a Bíblia, fazer o culto doméstico. Hoje com as redes sociais, senta todo mundo ali no sofá e ninguém fala com ninguém, todo mundo mexendo no aparelho eletrônico. Então a gente vê que a realidade hoje é essa. Nós temos que fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Nós já temos que mudar, não é deixar isso acontecer, não. Isso já está acontecendo. Temos que começar a prestar atenção na nossa família para não deixar isso acontecer. E tempo de ir ao culto? Será que temos tempo para ir no culto de oração, no culto de doutrina, na escola dominical? Ou seja, temos que prestar atenção nisso também. Será que as redes sociais não estão tomando o nosso tempo? Porque ficar em redes sociais são atividades circunstanciais que não acrescentam em nada na nossa vida, a não ser que você esteja de fato ali estudando a palavra de Deus em algum grupo evangélico. Porém, na maior parte das vezes não. Então ficar nas redes sociais toma o tempo que nós deveríamos estar dedicando à palavra de Deus, ir para o culto. No final da semana a gente fala, essa semana não tive tempo de ir para o culto, não tive tempo de ler a Bíblia, não tive tempo de orar. Mas por quê? Porque você dedicou o seu tempo em atividades circunstanciais, atividades que não acrescentam em nada na sua vida. Não tem acréscimo de nada. Por esse motivo você ficou sem tempo. Maria, a mulher que ungiu o Senhor. Vamos lá. Maria ungiu os pés de Jesus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. A gente tem que prestar atenção aqui. Poucos dias antes da sua morte. Então era a última semana de vida de Jesus. Então ele foi a Betânia nessa ocasião, poucos dias antes da sua morte. E ele foi visitar Lázaro, né? Ou seja, um amigo, né? O Lázaro, que ele havia ressuscitado já dos mortos. Então ele tinha uma amizade muito grande com Lázaro. Então já foi falado isso anteriormente, nos tópicos anteriores aí a gente já viu falando, né, de que Jesus tinha aí um apego a essa família. Sempre que ia a Jerusalém ou a seus redores, hospedava-se na casa de Lázaro e suas irmãs. Para o ministério de Jesus, aquela família tinha significância, ou seja, era uma família que tinha um significado grande, era importante para Jesus. Então era amigo mesmo, então Jesus sempre passava na casa deles. Betânia ficava perto aí de Jerusalém, então não era distante e Jesus sempre passava por lá. Primeiro, uma ceia para Jesus. O que eles organizam lá? Fizeram ali, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então a gente vê aqui algo parecido, né? Novamente, uma outra situação, Marta continua lá servindo, né? Parece que ela não aprendeu a lição. E Lázaro estava ali à mesa com Jesus, sentado ouvindo os ensinamentos de Jesus. Essa história se encontra em João capítulo 12. Fizeram o melhor para agradar bem ao grande amigo da família. Então eles fizeram de tudo para agradar Jesus. Hospitalidade, receber bem Jesus. Eles receberam bem Jesus. Então receber Jesus bem é isso que nós temos que fazer, né? Ou seja, a família, lá naquela época, quando chegava alguém em casa, eles recebiam bem, tinham uma hospitalidade de excelência. Então Jesus não era qualquer um, era um grande amigo e era também, né, o nosso Salvador. Maria unge os pés de Jesus. Então o que é que a gente vê aqui? E tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então Maria, ela tomou uma atitude diferente nessa situação. Na situação que, primeira, ela ficou ali ouvindo os ensinamentos de Jesus. Ela priorizou os ensinamentos de Jesus. Nessa situação, ela tomou uma atitude muito mais profunda, porque ela ungiu Jesus. Ela pegou um unguento, ela pegou algo que tinha um valor muito alto. O salário de um trabalhador durante um ano inteiro. Ou seja, tinha um valor muito grande. E esse unguento, ela ungiu ali os pés de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é ungido de Deus. Ou seja, ele é o separado por Deus
ou seja, ungido de Deus para trazer a salvação. E ungir os pés de Jesus significa que ela estava reconhecendo Jesus como Salvador. Ela estava reconhecendo Jesus como ungido de Deus. Ela não tratou Jesus simplesmente como um amigo, mas ela foi muito mais longe. Então ela reconheceu e ela ofereceu o melhor que ela tinha. É algo de muito valor. A sua adoração ali teve um preço. Então a gente vê que ela não tomou uma atitude qualquer. Foi uma atitude louvável. E Judas questionou isso. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, João 12,5, 300 denários, salário do trabalhador durante um ano. Então, Judas falou isso, né, não é porque ele se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão. Diz que ele roubava da bolsa ali o dinheiro que as pessoas doavam. Judas, além de traidor, era mentiroso e hipócrita. Ou seja, muita gente pensa que Judas só se corrompeu no momento que ele traiu Jesus. Não, já é algo que ele vinha fazendo com o tempo. O pecado, ele começa com uma coisa pequenininha. Ah, vou desviar um pouquinho aqui, vou pegar um pouquinho ali. Só um pouquinho de dinheiro não tem problema não. Uma coisinha aqui, outra coisinha acolá. E até chegar no nível de você estar praticando pecados gravíssimos e, quem sabe, talvez até traindo pessoas. Então é assim que começa. Quando há casos de adultério na igreja, não significa que a primeira oportunidade a pessoa foi lá e adulterou. Não. Começou com uma conversinha no WhatsApp, começou com uma coisinha aqui, uma troca de mensagem, uma ligação, até chegar no ato consumado. Então o pecado ele começa de forma ali, como se diz assim, só rasteira, né? Vem aos poucos, isso não tem problema. Então Judas foi da mesma forma. Judas ele não se corrompeu de uma vez por todas quando ofereceu dinheiro para ele trair Jesus. Não, veio aos poucos. Então ele já tinha essa ganância pelo dinheiro. Então isso foi o que fez com que ele traísse Jesus. Ele recebeu um dinheiro para trair Jesus. Então já vem um histórico de pecados anteriores aí escondidos, né, que Judas praticava. Então ele repreendeu essa mulher, porém Jesus não viu dessa maneira. Jesus aprova o gesto de Maria. Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isso. Ou seja, ela estava já aí olhando para o futuro de forma profética, né? Pela fé, de forma profética, Maria ungiu antecipadamente o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Então a gente já observa que Maria ela fez algo pela fé. Então Judas repreendeu, né? Falou que tinha que dar aos pobres, mas Jesus falou, os pobres vocês sempre vão ter com vocês, mas eu não. Então ela está me preparando para o meu sepultamento. Então ela já reconhece que Jesus como Salvador. Marta via o amigo e visitante ilustre. Ou seja, Marta estava lá da mesma forma servindo, nessa outra ocasião aqui. Servindo também. E ela via Jesus como simplesmente um amigo. Maria via o seu Salvador que haveria de morrer em seu lugar. Então, essa mensagem, essa unção dos pés de Jesus é uma mensagem profética, onde ela estava vendo ali, reconhecendo Jesus como Salvador, ungido de Deus. Maria ungiu a cabeça de Jesus. Uma outra situação, em uma outra ocasião, bem sabeis que daqui a 2 dias é Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Mateus 26, 2. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Mateus 26, de 6 e 7. O que a gente observa aqui é uma outra situação em que uma mulher unge a cabeça de Jesus. É muito parecido com o fato lá de Maria ungir os pés de Jesus. Se você comparar as passagens, é um pouco parecido. No entanto, alguns estudiosos acreditam que seja outra história, né? É um outro momento, não é o mesmo momento, é um outro momento. Lá ela unge os pés, aqui ela unge a cabeça. Lá ela estava na casa de Lázaro, aqui ela estava na casa de Simão, mas também acredita-se que seja a mesma Maria, ou seja, a Maria de Betânia, ou seja, a Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Então acredita que seja ela. E pelo contexto, dá a entender que seja ela de fato. E ela unge,
nesse caso aqui, ela unge a cabeça de Jesus. Então já está mais próximo. Talvez ela queira repetir o ato de forma mais completa. Na primeira ocasião, ela ungiu os pés. Nessa segunda ocasião, ela quis fazer uma unção diferente. Ou seja, ela quis ungir Jesus ali para o seu sepultamento, né? Ou seja, preparar ali para o seu sepultamento, mas de forma completa. E ela ofereceu ali o melhor. Devemos oferecer o melhor a Jesus. Maria poderia ter oferecido um unguento de menor preço, ou seja, mas ungiu Jesus com um unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça. Então, a ideia aqui é que ela escolheu o melhor. Ela não escolheu qualquer unguento. Ela ungiu com um unguento de grande valor. Então, a gente observa, na mesma situação que ela ungiu os pés, agora ela unge a cabeça e oferece o melhor para Jesus. E Jesus solenemente declarou sua aprovação ao gesto de Maria. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então Jesus fala assim, o que ela fez agora vocês vão lembrar para sempre. Sabe por quê? Nós aqui no Brasil estamos, quase 2000 anos depois, estudando essa história. Estamos falando dela, estamos falando dessa atitude dela de ungir a cabeça de Jesus, de oferecer o melhor para Jesus. E estamos aplicando isso na nossa vida, que nós temos que oferecer o melhor. Nós temos que oferecer o nosso melhor, o melhor da nossa adoração, o melhor da nossa vida, o melhor de tudo. Tudo que a gente fizer nessa vida tem que ser o melhor. Inclusive no nosso trabalho temos que oferecer o melhor, porque nós temos que trabalhar como se Cristo fosse o nosso patrão. É assim que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, capítulo 5, se eu não me engano. E nós temos que servir, como se Cristo fosse ali o nosso chefe, então o nosso Senhor. Trabalhar, dar o melhor em todas as situações. Ou seja, quando se trata da vida do cristão, ele tem que oferecer o melhor. O caráter humilde de Maria. Maria, uma mulher humilde. Maria, irmã de Lázaro, era uma mulher humilde. Por quê? Mesmo sendo possuidora de ótimas condições financeiras, ela ofereceu o quê? Um perfume que valia 300 denários, um ano de trabalho. Mesmo sendo algo caríssimo. Ou seja, dá para perceber que ela tinha condição de comprar isso, de comprar esse perfume. E ela foi lá e se ajoelhou e se jogou aos pés de Jesus. Ela tinha aí um coração humilde, um coração transformado. Revelou um profundo senso de valor diante do Mestre, considerando prioridade maior ouvir seus valiosos ensinos. Então ela priorizou o ensino de Jesus. E nós muitas vezes priorizamos outras coisas. Temos que priorizar aquilo que realmente é importante. A única coisa que interessa, que é servir a Deus, ler a sua palavra, orar e ir para a casa do Senhor. Maria não revidou as críticas da irmã, outra característica de Maria. Mesmo sendo criticada pela irmã, não reclamou. Então a gente vê que ela ficou calada diante daquela repreensão de Marta. Ela deixou Jesus falar. Ela escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 42. Então a gente observa que Jesus aí falou, deu um ensinamento na prática para nós que nós temos que escolher a boa parte, que é servir a Ele, estar aos pés dele, e não ficar preocupado com coisas materiais. E Marta, Maria, diante da repreensão da sua irmã, ficou calada e deixou que o mestre falasse dessa lição para nós. Conclusão. Podemos concluir afirmando que Maria, irmã de Lázaro, foi uma mulher humilde e que demonstrou liberalidade ao oferecer a Jesus uma oferta valiosa. Hajamos da mesma forma, para que Cristo seja glorificado em toda maneira de agir, pensar e ver. Aqui eu encerro a aula. Até aí a próxima aula, Você pode ver aqui as perguntas que você pode usar aí com animações na sua igreja. Tem aqui bibliografia recomendada, alguns livros que você pode também estar usando aí para se aprofundar no conhecimento desse assunto. Um comentário de João, principalmente, aí que você pode usar. Fique por dentro, entre aí no ebdenfoco.com e slidesebd.com, que você vai acessar um conteúdo exclusivo para professores da Escola Bíblica Dominical.